Olá pessoal, como vocês estão? Estamos aqui novamente, eu, Laís Rodré e a doutora Carlene Tenório, psicóloga, professora, doutora em Gestalt Terapia, e hoje vamos falar de um tema muito especial, né? Que é essa caminhada da doutora Carlene nesse ramo de trabalho, de pesquisa, de especialização, que é a Gestalt Terapia. Vamos entender um pouco como é que funciona e agora vou passar a palavra, né, para nossa convidada de honra conta pra gente, doutora Carlene, o que é a Gestalt Terapia? Olha só, mas você disse assim, né? Falar um pouco sobre o meu percurso dentro da Gestalt Terapia. É interessante isso, saber, assim, muita gente tem curiosidade, né? Assim, por que a Gestalt Terapia? Por que eu escolhi a Gestalt Terapia como sendo a minha principal abordagem? Quando eu digo principal abordagem, é porque eu também estudei outras abordagens, né? Eu estudei psicodrama, eu estudei análise junguiana, mas eu sempre me identifiquei mais com a Gestalt Terapia. Então, para mim, a Gestalt Terapia, ela é a base, né? É o meu principal, digamos assim, instrumento de trabalho é a Gestalt Terapia. É claro que tudo que a gente vai aprendendo, além dessa abordagem, né, todas as nossas experiências, né, vai fazendo com que eu vou tendo uma compreensão da Gestalt Terapia e vou tendo uma forma de trabalhar muito própria minha a partir de todos esses estudos que eu fiz, não só dentro da Gestalt Terapia, mas também em outras abordagens, né? Todo tipo de conhecimento e de experiência, né, que a gente tem no campo da clínica, da psicologia clínica, eu acho que ajuda muito a você poder trabalhar melhor, compreender melhor o cliente, poder fazer melhores intervenções, porque é como se ampliasse, né, bastante a sua capacidade, a sua visão sobre o cliente, sobre o processo terapêutico e sobre as possibilidades de intervenção e de trabalho com esse cliente, entendeu? Então amplia muito. Então, apesar de eu ter estudado, né, outras abordagens, isso não faz com que, por exemplo, eu deixe de ser uma gestalt terapeuta. Eu continuo sendo gestalt terapeuta. Por quê? Porque as principais diretrizes, principalmente a visão de ser humano, né, é da Gestalt Terapia, que é a psicologia humanista, né, fundamentada na fenomenologia e no existencialismo. Então, a visão de homem, eu acho que ela é fundamental para poder definir como que eu vou trabalhar com esse ser humano no meu consultório. Para poder definir como que eu vou compreender o sofrimento dele, como que eu vou poder, digamos assim, descobrir por onde, né, eu vou conseguir ajudar esse cliente, o que eu posso fazer enquanto terapeuta e tal. Então, a visão de ser humano é muito interessante, que é a visão da psicologia humanista, né? Que tem também, que eu acho que é muito importante, porque a psicologia humanista também tem uma forma de não só de ver o ser humano, mas também de compreender a questão da doença, do adoecimento, né? A questão que não é muito legal a gente falar de adoecimento, eu acho que é melhor falar de sofrimento. Embora a gente saiba que sofrer todo mundo sofre, e viver é sofrer, amar é sofrer, não tem jeito, né? O sofrimento faz parte da vida. Mas eu digo que existe um sofrimento, sabe, que mobiliza as pessoas, que mobiliza a gente, né? Mobiliza a fazer mudanças, né? Mobiliza fazer ajustamentos criativos para poder melhorar a situação, para poder você se sentir melhor e tudo mais. Mas existe um tipo de sofrimento que paralisa a pessoa, que não mobiliza, sabe? Que faz com que elas não consiga sair daquele sofrimento
e se sente impotente, completamente impotente, sabe? Diante das circunstâncias de vida ou diante das próprias condições pessoais, né, internas. Às vezes a pessoa sofre porque, digamos assim, porque não se aceita, né? Sofre porque queria ser de outra forma, sofre porque sente muito medo, sente muita tristeza, e não sabe como resolver isso, ou como sair disso, como melhorar isso. É esse tipo de sofrimento que eu digo que precisa de uma psicoterapia, a pessoa, né? Quando ela se sente impotente, quando ela se sente sem saída, e é isso muito que leva à depressão, né? E aí ela precisa de ajuda. Por quê? Porque ela não consegue ver o que ela pode fazer, sabe? Para poder sair dessa situação, para poder resolver suas questões e se sentir melhor, né? Aí ela precisa de ajuda. Então, eu estava dizendo que a gestalterapia é uma abordagem humanista, né? De base fenomenológica existencial, que são dois tipos de filosofia, digamos assim, corrente filosófica, né? E que tem uma visão própria, específica sobre o ser humano, uma visão própria sobre essa questão do adoecimento e do tratamento, né? Como é que a gente vai tratar essa pessoa, né? Então, sobre essa coisa da visão de ser humano, né? Que é essa visão fenomenológica existencial e humanista, né? A gente acredita que o ser humano, primeiro, né? Isso é muito interessante. O ser humano tem uma tendência que é inerente a ele, né? A buscar o seu próprio crescimento. Todo ser humano, ele quer evoluir, ele quer crescer, ele quer... Sabe? A pessoa que, pronto. Tem gente que, por exemplo, eu já tive uma paciente, né? Que ela dizia assim, que a vida inteira ela sentia que como se ela não quisesse crescer, que ela queria continuar sendo criança, porque ela tinha medo da responsabilidade do adulto, e se tornou, mesmo adolescente no início da idade adulta, sentindo como se ela ainda fosse uma criança, como se ela não tivesse condições, capacidade de assumir tarefas de adulto. Entendeu? Às vezes assim, tipo, casar, ter filho, tipo, arranjar um emprego, trabalhar, se sustentar, né? Aí isso já é um indício, por exemplo, isso gera um sofrimento, né? E um indício de um tipo de adoecimento. Por quê? Porque é natural do ser humano querer evoluir, sabe? Querer crescer. E ele vai buscar de todas as formas, né, experiências para que possam promover esse crescimento e esse desenvolvimento, né? Outra coisa, e nesse processo de buscar esse crescimento, esse desenvolvimento, essa evolução, né? Ele busca a sua própria autorrealização, né? O que é autorrealização? É eu ter um tipo de vida e fazer coisas que me trazem uma satisfação pessoal. Por quê? Porque é uma satisfação onde eu sinto que eu estou fazendo aquilo que eu nasci para fazer. Tipo assim. Nossa, é verdade. Né? Eu nasci para fazer isso. Porque você se identifica tanto, você se sente tão bem com aquilo, sabe? E isso faz você se sentir autorrealizado, porque é como se isso dá um sentido à vida, sabe? Um sentido muito especial, muito bom. A pessoa diz assim, meu Deus, sabe? Que coisa boa que eu sei fazer isso, que coisa boa que eu faço isso, porque isso, eu me sinto bem com isso, e isso é, digamos assim, a minha fonte de renda, é com que eu posso me sustentar, posso, né? E isso é muito bom, essa coisa da autorrealização. Muitas vezes as pessoas acabam fazendo coisas, trabalhando com coisas, pensando muito mais na questão porque isso dá mais dinheiro, ou porque isso me dá mais segurança, mais estabilidade.
Mas às vezes não é isso realmente que faz ela se sentir realizada. Porque quando você se autorrealiza, sabe? A vida tem mais sentido para você, sabe? Você simplesmente viver fazendo isso, sabe? É uma coisa que te preenche. Que te preenche. E que traz saúde, sabe? Traz bem-estar, né? Então, o ser humano busca o crescimento, ele busca essa autorrealização, né? E outra coisa muito importante, né, do ser humano é que ele, eu acho assim, busca crescimento e busca autorrealização, e ele busca uma perfeição, eu acho, sabe? Ele busca sempre se tornar melhor. Né? Eu acredito nisso, sabe? A pessoa busca ser melhor cada vez mais. Eu acho que isso é próprio. A gente tem uma crença muito... A psicologia humanista tem uma crença muito positiva do ser humano, sabe? E a gente tem uma visão do ser humano assim, sabe? Ele é multidimensional, o ser humano, obviamente. Ele é racional, né? Ele é espiritual, ele é ambiental, né? Ele é mental, né? Psicológico, emocional, tem várias dimensões, social, né? Biológico, fisiológico, né? Eles têm inúmeras dimensões e essas dimensões todas, elas estão ligadas umas à outra, interdependente, formando um todo, sabe? Um todo integrado, um todo harmonioso, um todo significativo que define o que cada um é. O que cada um é, né? Então, a gente não pode ver o ser humano só a partir da sua dimensão racional, ou da sua dimensão emocional, ou da sua dimensão espiritual. Não, tem que ver como um todo, sabe? Então, na psicologia humanista, o humanismo filosófico, né? Ele prega o seguinte, que o ser humano, ele é digno, digamos assim, e ele tem, digamos assim, o seu valor por ser exatamente como ele é, com todas essas dimensões, inclusive com uma dimensão que não é muito positiva, né? Porque a gente sabe que todo ser humano tem suas capacidades e suas limitações, né? Tem seus defeitos e suas qualidades, né? Tem seu lado bom e tem seu lado ruim. Tem seu lado saudável e tem seu lado doente. A Gestalt terapia, por exemplo, ela não tem uma visão dicotomizada do ser humano. Não existe essa coisa, ou é saudável ou é doente, ou é bom ou é mal. Não, isso não faz sentido pra gente, sabe? Ele não é ou, é e. Ele é saudável e doente. Como assim, saudável e doente? Ora, existem aspectos dele, né? E que esses aspectos, em determinadas situações, em determinado momento ou em determinada fase da vida, né? Esses aspectos são mais adoecidos. E tem outros que são mais saudáveis. Então, o ser humano, ele sempre tem essas polaridades, esses dois lados, né? E, obviamente, que ele fica buscando sempre o caminho do meio, que é a questão do equilíbrio, entendeu? Que é a questão do equilíbrio, né? Mas, como eu digo, não existe ninguém totalmente doente e não existe ninguém totalmente saudável. Porque é como se fosse uma linha onde, numa extremidade, estaria a saúde plena e na outra extremidade a doença plena. E ninguém não está nessas extremidades, ele está aqui entre uma extremidade e outra, e ele caminha e muda, né, de acordo com o período
a fase de desenvolvimento, de acordo com uma situação de vida e principalmente, eu acho, de acordo com as relações, de acordo com o campo em que ele faz parte, né? O campo do qual ele faz parte, daquilo que existe ao redor dele, ou seja, dependendo das circunstâncias. Porque na Gestalt terapia a gente acredita que primeiro esse campo adoece, primeiro as relações adoecem, para depois o indivíduo adoecer. Porque na verdade a nossa crença é que o indivíduo se constrói a partir dessas relações, desde bebê. Então, pronto, o conceito que a gente tem dessa questão de saúde e doença, ou seja, como é que a pessoa desenvolve algum tipo de adoecimento, que eu estava dizendo que é essa coisa de você estar se sentindo mal e não saber como fazer para mudar isso, né? A base do adoecimento é o tipo de relação que se estabelece com a criança, né? E na idade adulta, o tipo de relação que eu estabeleço com os outros, que os outros estabelecem comigo. Então, o foco da Gestalt terapia é muito essa coisa da relação, sabe? É o como o meu cliente, aquela pessoa que eu estou atendendo, como que ele se relaciona com os outros e com ele mesmo. Como que ele se relaciona com os outros e com ele mesmo. E, na verdade, se ele está com algum tipo de sofrimento, a gente acaba percebendo que esse sofrimento está diretamente ligado a essa questão das relações dele. Nesse sofrimento, por exemplo, ele não tem uma relação muito saudável nem com ele mesmo, nem com os outros. Aí é o que a gente vai falar da questão do contato. Então, a gente trabalha muito com o conceito de contato, que tem a ver com essa coisa da relação, porque contato é relação, contato é troca, né? E a gente trabalha com essa coisa de que existem várias formas de se fazer contato e, obviamente, várias formas de se interromper esse contato, né? Então, a gente sabe que se eu não estou, é que nem eu digo, um diálogo genuíno, verdadeiro, por exemplo, que nem uma pessoa se coloca diante do outro como ela realmente é, e ela se expressa, né? E se mostra como ela é nos seus sentimentos, nas suas ideias e tudo mais. E ela se sente acolhida pelo outro, o outro acolhe, o outro escuta, e aí o outro responde também com a mesma autenticidade, com a mesma totalidade, com a mesma sinceridade, e responde, e nessa troca é o que eu chamo de diálogo genuíno. Mas esse diálogo genuíno é como se fosse, um encontro, tu, é um encontro de pessoa a pessoa, que é onde se dá um contato pleno, né? E isso é o saudável. Então a gente poderia dizer assim, que o ser humano busca esse contato, o ser humano tem esse lado social dele, né? E o Buber vai dizer, porque o Buber é um filósofo, né, existencialista, né, que ele desenvolveu a filosofia dialógica de Buber, ele vai dizer que todo ser humano tem uma necessidade que é inerente dele de ser confirmado por outro ser humano. Isso é muito interessante. Por outro ser humano, sabe? Então, para ele se constituir como ser humano e ele se sentir ser humano, ele precisa da confirmação. Ele diz assim, ele precisa de um sim, de um tu, mas que essa confirmação só vai servir para ele se for por outro ser humano, né? É como se fosse assim, eu posso ser quem eu sou, eu posso ser como eu sou, né? E existe um lugar para mim nesse mundo, para me ser exatamente como eu sou. Por quê? Porque eu tenho a experiência ao longo da minha vida de me sentir confirmado pelas pessoas com quem eu convivi, né? Minha família, as pessoas que são significativas para mim afetivamente, né? Aquelas pessoas mais próximas e tal.
Então a gente acredita que o ser humano precisa disso, ele tem essa necessidade, é inerente a ele, né? Essa necessidade de confirmação, essa necessidade de contato com os outros, essa necessidade... Ninguém quer realmente viver só, isolado, sabe? É muito ruim a sensação de se sentir marginalizado, sabe? Estigmatizado, rejeitado, desvalorizado. Isso é muito ruim, isso é muito adoecedor, né? Então, a gente sabe que, eu digo sempre assim, é como se a criança, para se desenvolver de uma forma saudável, né? Ela precisa de um meio, um ambiente que seja saudável o suficiente, ou bom o suficiente, como diz o Winnicott, né? Para poder ela se desenvolver. Por quê? Porque nesse ambiente que é saudável o suficiente ou bom o suficiente, ela vai ter essa confirmação, né? Um acolhimento. Esse acolhimento, é como se fosse uma autorização para ela ser o que ela pode ser, né? Dentro das capacidades e limitações dela e tudo mais, sabe? Precisa disso. Então, eu estava falando dessa visão de homem, né? Essa visão, então, que ele precisa desse contato, que o ser humano, e quando esse contato, essas relações adoecem, aí ele adoece, né? Porque o próprio conceito da Gestalt de self, que seria o si mesmo, né? Ele se desenvolve, ele se manifesta e ele se transforma e ele existe sempre na relação. O Fritz Perls vai dizer isso, na relação com um tu ou com um isso, ou seja, na relação com um objeto, que é um isso, ou com um tu, que é uma outra pessoa, né? Embora na relação com as pessoas, não necessariamente o tempo todo, por exemplo, a gente está nessa dimensão do eu-tu, sabe? Às vezes, e isso não é ruim, porque seria ruim se houvesse, por exemplo, na minha relação com você, uma prevalência muito maior de uma relação eu-isso do que de uma relação eu-tu. Ou seja, em algum momento, você pode se tornar, para mim, como se fosse um objeto. Mas eu digo um objeto assim, um objeto de estudo, um objeto que... Porque o eu-tu, eu sempre vejo você assim, você com a sua singularidade, você com a sua, como eu digo, pessoalidade, né? Com a sua maneira de ser, os seus sentimentos, e eu me coloco assim também, e existe essa troca de pessoa a pessoa, né? Onde cada uma se coloca naquilo que verdadeiramente é, nos seus sentimentos, nas suas ideias, em tudo. Isso é eu-tu. Mas às vezes, né, eu só estou querendo, por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa, né, sobre qualquer coisa, e vou fazer uma entrevista com você, te aplicar um questionário. E aí eu quero só medir, digamos assim, quantas vezes você costuma fazer isso ou costuma fazer aquilo. Eu estou fazendo um estudo. Sim. Então você fica como se fosse um objeto de estudo para mim. Isso é um isso, percebe? Mas o que a gente acredita é que a relação eu-tu, ela é em si mesma curativa. Entendeu? Porque, veja bem, aí eu vou entrar nessa coisa de como que a gente vê a questão da relação terapêutica e como que a gente vê o caminho que a gente percorre para poder ajudar o cliente, né? Promover no cliente um funcionamento mais saudável, né? Antes de você falar isso, eu quero te contar uma curiosidade. Quando eu te conheci lá no consultório e a gente foi conversar, eu não conhecia, eu não sabia da existência da corrente de trabalho, de pesquisa, enfim, de atendimento da Gestalt terapia. Eu conhecia outras abordagens, né, tipo TCC, análise,
psicanálise, conheci a junguiana, eu nem sabia que existia a Gestalt-terapia. E aí eu fui conhecendo a Gestalt-terapia muito mais pela prática do que pela teoria em si, né? Pela sua vivência. Pela minha vivência. E assim, pra mim foi um processo encantador, foi um processo que tinha muito sentimento envolvido, foi dando meu depoimento assim, né, por esse outro lado de paciente, foi muito acolhedor, foi muito, envolvia muita emoção, muito carinho, muita atenção ali, um respeito, uma coisa assim que, não que as outras abordagens não tenham, mas cada um tem o seu jeito. E eu achei, assim, maravilhoso. Pra mim foi incrível. E aí, posteriormente, fui conhecendo a parte mais teórica da Gestalt-terapia e fui me apaixonando mais ainda pela Gestalt-terapia. Então, eu aproveitar esse momento, né, só deixo aí pra você contar como que funciona esse processo terapêutico. Então, eu tava dizendo que essa relação eu-tu, que é assim, é curativa em si mesma, né? Porque nessa relação é como se fosse assim, o terapeuta, né, ele tem um olhar para o outro, né, de acolhimento, né, de compreensão, né? Muito humano, exatamente. Muito humano. A pessoa sente acolhida e ela sente compreendida, né, porque tem essa questão mesmo da empatia, que é muito importante. Na gestalterapia é fundamental essa coisa da compreensão empática, essa coisa de você se colocar no lugar do outro, essa coisa de você mergulhar no mundo vivencial do outro, sabe? Para você compreender. É tanto que na gestalterapia, o gestalterapeuta, ele pode se emocionar com o cliente, ele pode chorar com o cliente, ele pode... Não quer dizer, sabe, que ele, digamos assim, está fragilizado, que ele está emocionalmente desequilibrado, que ele está incapacitado de ajudar o cliente porque ele está chorando com o cliente. Nada a ver isso. É um momento de encontro, é um momento de empatia, é um momento em que realmente eu consigo apreender o sentido do que é vivido pelo cliente, apreender a dor que é vivida pelo cliente, entendeu? E é óbvio que a gente tem que ter a capacidade de mergulhar nesse mundo vivencial e depois sair dele, né? E me colocar eu no meu lugar de terapeuta, no meu lugar de Carlene, que eu sou diferente de você e tudo mais. Isso a gente é capaz disso. Mas é nesse encontro que o cliente, ele vai se sentir tão à vontade, sabe, para ser ele mesmo, que ele, digamos assim, vai falando de uma forma tão espontânea, de uma forma tão descontraída, de uma forma tão sincera, de uma forma tão verdadeira, que é o que o Mauro Amatuzzi chama de resgate da fala autêntica, sabe? É uma fala que ele não precisa pensar para falar. É uma fala que é o próprio pensamento em ato, sabe? E enquanto ele fala, as coisas vão saindo espontaneamente e ele vai refletindo sobre o que ele está falando. E é muito interessante porque várias vezes, né, os clientes dizem assim, engraçado, eu nunca tinha pensado nisso, agora eu estou dizendo isso. Engraçado, eu nunca tinha percebido isso. Engraçado, eu nunca tinha dito isso, eu nunca tinha falado. Então, essa coisa vai brotando, sabe? Como uma cachoeira. E eu acho que é assim que o cliente se encontra num processo terapêutico, né? E aí, então, ele vai se conhecendo, né? Cada vez mais, na medida em que ele vai se descobrindo através da própria fala dele. É muito legal isso. Mas para que isso aconteça, bom, aí ele vai se descobrindo e vai se conhecendo e vai se sentindo autorizado, capaz, e se sentindo até, digamos assim, com maior disposição para poder cada vez mais se conhecer e cada vez mais ser ele mesmo. Porque eu digo que a gestalterapia, ela trabalha muito com essa coisa do resgate do si mesmo. Por quê? Porque a visão da gestalterapia é que
ao longo da nossa vida, a gente vai aprendendo e vai introjetando tanto como eu deveria ser, como eu deveria pensar, como eu deveria agir, como, né? Existem tantas regras, tantas normas, existe tantas cobranças, tantas exigências, existe tantas expectativas das pessoas que dizem que nos amam. As pessoas dizem, eu amo você, né? Mas é um amor totalmente condicional. Porque quando você faz uma coisa que não é o que ela espera, aí ela não ama mais. Que diabo é isso, né? Então, que amor é esse, sabe? E aí, pra criança e pro ser humano, e não aconteceu com criança não, que eu já vi no meu consultório várias pessoas adultas passarem por isso. Tipo, que nem uma cliente minha se apaixonou tanto pelo namorado, sabe? Que ele se tornou uma coisa tão importante, tão, digamos, especial na vida dela, que ela tinha tanto medo de perder, né? Que ela foi se submetendo, sabe? A vários tipos de exigência, de cobrança, de coisas sobre ela, as coisas que ela gostava de fazer. Ele dizia, não, está errado, isso é idiotice. Não, isso parece coisa de criança, ou parece coisas de mulher vulgar, sabe? Rotulando, sabe? Desqualificando as coisas que ela... E como ela queria ser a mulher que ele queria que ela fosse, quer dizer, queria atender a expectativa dele, queria ser valorizada por ele, porque ela super valorizava ele, né? E tinha medo de perder, então ela queria se tornar aquilo que ele queria que ela fosse, até que ela imaginava que ele queria que ela fosse, né? Pelas críticas que ele fazia a ela, né? Pelas cobranças e exigências que ele fazia a ela. Então, ela era uma pessoa linda, né? Espontânea, saudável, mas com a relação com ele, ela começou a se sentir feia, ela começou a se sentir imatura, ela começou a se sentir inadequada, a autoestima dela começou a cair, a menina... E quanto mais, isso é muito doido, quanto mais, né, ela queria agradá-lo, mais ela deixava de ser ela mesma, mais ela perdia o brilho, mais ela ficava insegura, mais ela ficava triste e mais ele cobrava. E depois, lógico, ele vai começando a perder o interesse por ela, porque ela está deixando de ser aquilo que ela era, e que foi exatamente o que fez ele se aproximar dela e querer ficar com ela. Mas ele era tão possessivo, ele era tão ciumento, que as coisas mais bonitas que ela tinha, e ele tinha tanto ciúme, medo, sabe, de que ela atraísse outras pessoas, que ele foi podando essa menina, mas foi podando e castrando essa menina de um jeito que ela foi perdendo o brilho dela e foi entrando em depressão. E ela era uma jovem de 25 anos. Entrou, e quando ela procurou a terapia, ela estava péssima, sabe? Por isso, porque ela depositou nesse homem, né, como se ele fosse responsável pela felicidade dela. Ela tinha uma dependência emocional muito grande, aí ela começou a introjetar tudo, sabe? E começou ela a se sentir, né? Tudo isso, que ela não era boa o suficiente, que ela era inadequada, que ela devia ser diferente. Então, esse exemplo é interessante eu ter me lembrado. Por quê? Porque aí a gente vai trabalhar no sentido de resgatar o si mesmo, ou seja, aquilo que ela é, na essência dela, digamos assim, aquilo que ela é naturalmente, espontaneamente, aquilo que ela é na singularidade dela, estava perdido, ela estava completamente desconectada de si mesma. Então, na gestalterapia, a gente entende que ao longo da nossa vida, a gente vai introjetando como eu deveria ser e tal, e vai se distanciando ou se alienando, se desconectando desse si mesmo, daquilo que de fato faz parte de mim, né? Que é inerente a mim, é a coisa da minha singularidade, né?
da minha alteridade, porque cada um é único. Mas é exatamente essa coisa única de como eu sou, eu posso ficar desconectada disso. Exatamente por quê? Porque eu preciso muito da aprovação do outro. Eu preciso, e quando esses outros me dão uma aprovação e uma valorização que é condicional, inteiramente condicional, tipo assim, você é bom, você tem valor se você trabalhar com isso, se você for assim, se você for assado, quer dizer, uma série de condições para você ser considerado uma pessoa de valor, uma pessoa boa o suficiente, sabe? Então, a pessoa começa a tentar ser o que ela não é, tentar ser o que os outros esperam que ela seja, percebe? E é nesse processo que a pessoa vai se desconectando de si mesma e vai adoecendo, porque quando a pessoa está desconectada, você sabia, ela tem dificuldade de fazer escolha, ela tem dificuldade de tomar decisão, ela fica insegura, ela não sabe direito realmente o que ela quer, ela não sabe direito o que é melhor para ela, sabe? Ela não consegue discriminar o que é tóxico e nutritivo para ela, o que é bom é ruim. Ela fica sempre precisando do outro, do referencial do outro, para saber se ela está certa ou se está errada, para saber se ela deve fazer isso ou aquilo, para saber se ela escolhe isso ou aquilo, percebe? Quando você foi falando, dando todos esses exemplos e falando dessa desconexão consigo mesmo, eu me segurei, porque eu me emocionei muito quando eu fui ouvindo você falar, porque eu me percebi num processo como esse, onde eu estava totalmente desconectada, e com a Gestalt terapia, né, com toda essa condução, eu fui me sentindo, me reconectando e me tornando capaz de reunir forças para voltar a ser quem eu deveria ser, para ser quem eu sou, né? Que é uma coisa que, tipo, seria óbvia, mas como a gente vive numa sociedade que ainda está psicologicamente adoentada por conta desses valores sociais complexos e distorcidos, né? E então a gente às vezes cresce num processo de desconexão consigo mesmo, né? A gente está começando, eu sinto, né, que a gente está começando a aprender a criar pessoas, seres humanos, que estejam mais alinhados consigo, com seu propósito, com quem, tendo essa permissão de ser eles mesmos, né? De não ter essa aprovação condicionada a determinados tipos de coisa. Até porque muitas vezes isso é claro, né? Como foi esse caso da menina, mas nem sempre é tão claro. Nem sempre, às vezes claro. Fica parecendo que a própria pessoa que criou aquilo na mente dela, né? Mas na verdade foram ao longo dos anos ela vendo diversas situações, ouvindo de diversas pessoas, e aí foi construindo esse processo de desconexão, onde ela se sentia na obrigação de ser isso, ser aquilo, fazer isso, fazer aquilo, pra se sentir acolhida, aprovada, né? Então eu me emocionei muito durante esse processo. Então esse processo terapêutico, ele é muito, muito interessante, e aí eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse processo, sobre como é que funciona a questão da alta na Gestalt terapia, né? Dessa questão dessa evolução. Então, tem um texto que eu gosto muito de uma autora chamada Josefina Pitino, que ela descreve o processo terapêutico em 5 etapas, sabe? Ela é uma terapeuta existencial, ela não é Gestalt terapeuta, mas como a Gestalt terapia é uma abordagem existencialista, tem tudo a ver, né? E inclusive essas etapas do processo terapêutico que ela descreve tem tudo a ver com as camadas da neurose que o Fritz Perls descreve. O Fritz Perls descreve 5 camadas da neurose. Ele chama neurose porque ele era psicanalista, né? Então, assim, se você me ajudar, eu volto a esse tema do processo terapêutico,
para mim falar só um pouquinho das origens da gestalterapia, que era para eu ter falado no início e não falei, né? Sim, a gente pode falar. Pode falar. E aí depois a gente volta para essa questão do processo terapêutico, né? Certo. Quando eu disse assim, o Fritz Perls era psicanalista, ele é alemão, né? Ele foi o principal criador da gestalterapia. Ele não criou sozinho, mas ele foi o principal criador. Então, ele era alemão, né? Judeu, né? E era médico, né? E fez um doutorado em neurologia, neuropsiquiatria, eu acho. Bom, e na verdade ele começou fazendo o processo dele analítico, né, sendo paciente do psicanalista, do Reich, acho que da Karen Horney, de vários, e ele foi estudando psicanálise e tendo esse processo dele de análise, né, ele como paciente, como cliente, e ele trabalhou quase 20 anos, acho que foi uns 18 anos como psicanalista, ele trabalhou. E aí, por conta da história do nazismo na Alemanha, ele fugiu, como ele era judeu, né? Ele fugiu para a África do Sul. E lá ele fundou tipo uma sociedade psicanalítica, uma coisa do tipo. E ele atendia lá e fez muito sucesso como psicanalista lá e tal. Até que teve um congresso internacional de psicanálise em Praga, na Tchecoslováquia. E ele levou um trabalho para apresentar lá nesse congresso, um trabalho de psicanálise, mas ele ficou muito decepcionado porque ele não se sentiu bem recebido pelos psicanalistas que ele valorizava, como o próprio Freud, o Reich, esse pessoal todo. E ele ficou muito magoado, decepcionado, e a partir daí ele começou a criar a abordagem dele, que é a abordagem da gestalterapia, entendeu? Então ele tinha muita vontade de criar uma abordagem que não tivesse as limitações que ele achava que tinha, né, da psicanálise, né? Porque ele achava que a psicanálise era, primeiro, um processo muito sofrido e muito demorado. E ele queria que a gestalterapia fosse uma coisa menos sofrida e menos demorada, né? E que fosse uma coisa muito mais vivencial, porque ele achava que a psicanálise é uma coisa muito cognitiva, sabe? Tipo de falar muito dos porquês, explicar por que isso, por que aquilo e tal. E ele achava que, por isso que a abordagem dele foi muito influenciada também pelo Moreno, do psicodrama, porque como ele queria que fosse uma coisa mais, ele até dizia assim, perca a cabeça e se entregue aos sentidos. Ou seja, pense menos e sinta mais. Isso era o lema dele, sabe? Então, para vivenciar a coisa, ele gostava de fazer a pessoa viver aqui agora. Por exemplo, eu tenho muita raiva da minha mãe, eu não consigo perdoar minha mãe. Tá, então faça o seguinte, faz de conta que tua mãe está aqui, diz isso para ela, eu tenho raiva de você e eu não lhe perdoo, entendeu? Então ele trabalhava muito assim, que é a história da cadeira vazia, né? Então ele botava a pessoa para dizer aqui e agora, fazer aqui e agora o que você precisa fazer e diga o que precisa dizer, sabe? Então, em vez de você falar da sua mãe, porque é minha mãe, não, vai imaginar que ela está aqui, então diga para ela. Percebe? Então ele era muito assim, ele era muito despachado, ele era muito, sabe? Ele era muito direto, ele era muito... O Fritz Perls tinha uma personalidade muito intrigante, digamos assim, porque ele era muito excêntrico demais. Ele foi considerado na época, por volta de 1970, e na década de 60, 70, né? O homem mais autêntico do século XX. Né? Acho que foi a revista Time que disse isso. E ele era muito irreverente, muito excêntrico, sabe? Muito criativo. E era considerado meio maluco mesmo, assim. Eu tô assim mesmo me identificando. Ele escreveu um livro autobiográfico que é assim, escarafunchando o Fritz dentro e fora da lata de lixo.
Então, nesse livro, ele conta coisas assim, muito íntimas, muito pessoais, inclusive da vida sexual dele. Diz que ele experimentava de tudo, experimentou todos os tipos de droga, todos os tipos de sexo, todos os tipos. Ele era muito assim, inquieto. E ele tinha uma sede muito grande de conhecer tudo, de viver tudo, sabe? Era muito assim, muito maluco, mas enfim. E quando ele voltou para a África do Sul depois desse congresso, ele começou a escrever e publicou o primeiro livro dele, que chama Ego, Fome e Agressão. E aí depois veio o livro Gestalt Terapia, que é o nome que inaugurou o surgimento dessa abordagem, que foi publicado em Nova York, porque depois ele migrou para os Estados Unidos. E foi nos Estados Unidos, de fato, que a Gestalt Terapia nasceu. E que começou a se espalhar pela Europa toda e pelas Américas, no Brasil e tudo. A Gestalt Terapia chegou aqui no Brasil na década de 70, que foi a década que ele morreu, né? Ele morreu no início da década de 70. E foi isso, bom, o surgimento da Gestalt Terapia. Sobre esse processo terapêutico, né? Então, o Fritz Perls fala de 5 camadas da neurose. A primeira camada é assim, você desempenha um papel que realmente não é seu, ou seja, você pensa que é uma coisa que você não é. Então, você fica desempenhando um papel que foi um papel que você aprendeu a, digamos assim, ser mais aceito pelos outros, a você conseguir um espaço, né, ali naquele campo, naquela família, naquele trabalho e tal. Que esses papéis, ele chama de camada fingida, mas não é que a pessoa esteja fingindo de propósito. Sim. Não é que ela tenha consciência que ela está fingindo. Existe não. um condicionamento social para que aquilo aconteça, isso, né? Exatamente. Mas é como se fosse assim, no fundo ela não tem nada disso, mas ela pensa que aquilo é dela, né? Que aí ele vai dizer que tem a camada do bonzinho, aquela história, o papel do bonzinho, o papel da vítima, o papel da coitadinha, o papel do sabe-tudo, o papel do salvador da pátria, o papel da... Aí vários papéis, ele chama isso camada fingida, né? E depois, vem a camada fóbica. A camada fóbica é quando você começa a descobrir na terapia, porque assim, na terapia... Eu digo muito assim, a pessoa pode começar falando de tudo, mas se o terapeuta dá corda para ela, como diz o outro, né? Dá corda para ela ir para onde que foi, ela vai acabar chegando no ponto que ela precisa, que é falar realmente daquilo que ela sente, daquilo que está lá no fundo, que ela... Ou seja, ela vai acabar se revelando... quem de fato ela é, sabe? Às vezes ela começa a se contradizer, às vezes... Não tem jeito, mas assim, ninguém... vai se despindo aos poucos. Uma coisa que a gente sabe, ninguém consegue fugir de si mesmo por muito tempo. E a gente tem que dar corda. Se você ficar querendo direcionar muito a terapia, sabe? Só perguntando, aí o cliente que não quer chegar lá no fundo, que não quer se encontrar com ele mesmo, que não quer se ver no espelho, assim, cara a cara, ele vai adorar isso, porque ele vai só se esquivando e saindo pela tangente das perguntas, respondendo e falando só aquilo que você quer ouvir. Então, por isso que é muito importante a história do Carl Rogers e tal, essa coisa de você ser o mais não diretivo possível, né? Totalmente não diretivo, eu acho que meio ilusório, não é possível, mas não, por quê? Porque a pessoa, ela própria, vai traçando o próprio caminho, né? Ou seja, ela própria vai se enrolando com a corda ali, ela própria vai, sabe? Até que ela vai se revelando. E na fase fóbica é quando ela começa a perceber que tem coisas nela e que ela é de um jeito que ela nunca imaginou. Ela começa a ver uma coisa estranha, sabe? Uma coisa diferente, e ela se assusta. Uai, eu disse isso? Uai, eu menti? Eu tô com medo? Eu tô com raiva disso? Sabe? Então ela começa a se enxergar. Que a Josefina Pitino chama essa fase, a segunda fase, do encontro com o espelho. Né? É onde você começa realmente a se ver quem você é. É onde esse si mesmo começa a surgir, né?
A primeira fase que a Josefina Pitino fala é porque ela chama assim que o mundo é um grande vilão, né? Mas é assim, tudo que eu sofro é por causa dos outros, sabe? É como se fosse uma postura assim meio projetora, né? A responsabilidade dos outros é porque minha mãe me rejeitou, é porque o mundo é muito injusto, é porque meu trabalho não deu certo, é porque lá o pessoal era muito, digamos assim, desleal, é porque o pessoal era muito exigente, o pessoal era muito isso. Então, sempre eu sou a vítima, sempre, entendeu? Por quê? Porque a Josefina Pitino vai dizer assim, né? Que a pessoa não compreende como que as escolhas que ela faz, como que o próprio comportamento dela começa a gerar as consequências ruins para ela. Quer dizer, que ela tem uma contribuição nisso, ela tem um papel que ela também provocou essa coisa, ela não percebe, então ela se vê como vítima. Mas eu até digo que a Josefina, nesse ponto, isso é verdade, mas existe também aquelas pessoas que não têm essa visão de que tudo que acontece nas relações, né, a responsabilidade é meio a meio, né, das pessoas que estão nessa relação. E eu vejo que tem pessoas também que às vezes vêm com a história de que assim, eu sou culpada, tipo, minha culpa, minha máxima culpa. Meu casamento não deu certo porque eu sou idiota, porque eu sou imatura, porque eu sou insegura, porque eu sou ciumenta, porque eu sou isso ou isso. Meu trabalho também não deu certo porque eu sou incapaz disso. Um sentimento muito forte de incapacidade, de incompetência, de inadequação, né? De culpa, de menos-valia, de tudo. Então a culpa é eu que tenho um dedo podre, eu só escolho gente que não presta, e eu sofro porque tudo sou eu, né? Também tem isso. E tem aqueles que oscilam, sabe? Tem momentos da vida e tem alguns aspectos, algumas áreas que são os outros e outras não sou eu. O fato é que não percebe que nessa história da relação, da interação, do contato, digamos assim, né? Existe nessa interação a responsabilidade de cada uma das partes, né, de determinar a relação, como que a relação é. Os dois são responsáveis, né? Tudo que acontece na relação, os dois são responsáveis, não é só um, né? Os dois são responsáveis. Eu acho até que pode acontecer de um ser mais responsável do que o outro, mas o outro, às vezes a gente pensa assim, né? Até numa relação abusiva, por exemplo, a pessoa se permite ficar na relação abusiva, não sai da relação, então, ou seja, ela se submete, ela introjeta aquilo e só falta pedir desculpa por ter apanhado. Aí o homem aí é que bate mesmo, né? Que dá vontade de bater uma pessoa que não reage, digamos assim. Então, assim, parece até um pouco feio isso, mas eu acho que sempre tem um pouco de responsabilidade dos dois lados, sabe? Então, o fato é que no começo a pessoa não tem essa clareza. Por exemplo, quem sou eu, de fato, sabe? O que eu estou fazendo da minha vida? Como é que eu me coloco diante das pessoas? O que eu faço comigo? O que eu faço com os outros? Então, para a Gestalt terapia, o objetivo primeiro e mais importante é a ampliação de consciência de si mesmo. O que eu sinto, o que eu penso, o que eu faço, como eu funciono, como eu me coloco nas minhas relações, como que eu vejo os outros, como eu me vejo. É isso, é ampliar essa consciência, sabe? Porque como a gente trabalha muito com contato, o ciclo do contato, ele é assim, você tem sensações, depois você toma consciência, você se mobiliza e age. Entendeu? Então, essa é uma forma de autorregulação do organismo e é a forma como a experiência se dá, como que ele sabe. Então, quando eu tenho a sensação e tomo consciência, aquela história, emerge uma figura, ou seja, o que é a figura? É aquilo que é mais importante no momento, é o que é prioridade para mim, é o que eu preciso, é uma necessidade, é uma coisa que eu preciso fazer agora. Por exemplo, a gente está conversando. Isso que a gente está fazendo é figura para mim, você é figura para mim, eu sou figura para você, entendeu?
E aí tudo que eu estou dizendo, você está focada no que eu estou dizendo, você está focada em mim, então eu sou figura. Mas terminou, eu deixo de ser figura, porque daí a gente vai comer, vai não sei o que, aí você diz, eu vou no banheiro, então outra necessidade se tornou figura, né? Eu tô com sede, eu tô com fome, aí outra coisa, e assim vai, né? Então, o fato é que o organismo se autorregula através dessa coisa de figura e fundo, que a figura é a necessidade, você... Então, como a gente tem essa compreensão, então, se você quer que o cliente funcione de uma forma saudável, e funcione no sentido dele se autorregular de uma forma saudável, no sentido dele identificar as necessidades, identificar o que é prioridade e ele agir para poder recuperar um equilíbrio, né? É fundamental essa história da consciência. Você ter consciência do que eu quero, do que eu sinto. Então a gente trabalha muito assim, tá, e agora? E agora, o que você quer? E agora, o que você sente? E o que você pode fazer com isso? É porque tá dando tudo errado, é porque eu não queria isso. Tá, então tá. E agora? E agora o que você quer fazer? Então, é bem assim, sabe? Então tem o dado, é isso, essa é a minha realidade, isso é o que eu sinto, E agora o que você pode fazer? Tipo assim, vamos fazer alguma coisa, vamos partir para ação. Entendeu? Vamos ver o que você quer fazer mesmo, né? Então, e o que a gente quer é que nessa conscientização você identifique, porque às vezes você identifica uma necessidade que não é realmente uma necessidade sua. Esse é o problema. Esse é o problema. Às vezes você diz assim, não, eu quero estudar, eu quero passar no concurso, eu quero... Mas isso foi que você introjetou a vida inteira, que você tinha que fazer isso, que isso é bom, que isso, você só vai ser feliz no dia que passar no concurso, você só vai ser feliz no dia que casar, no dia que isso... Mas introjetou, e aí a pessoa fica assim, dizendo, né? Mas eu quero, Carlene. Você tem certeza? Eu quero. Então por que você não faz? Ou por que você não... Não sei. Não consigo. Eu acho que eu me boicoto. Né? Sim. Por exemplo, eu quero estudar, eu começo a estudar e eu tenho sono, eu começo a estudar e começo a olhar o celular, eu começo a estudar, eu vou para a geladeira e abro a geladeira e começo a comer. Eu entro no cursinho, mas aí eu me esqueço e não vou, ou eu me boicoto. Então, se tem uma coisa em você que lhe boicota, vamos ver o que diabo é isso, né? Será que realmente você quer mesmo? Porque quando você quer, minha filha, nem a polícia lhe segura. Então tem uma coisa aí, tem um lado seu que não quer. Então vamos ver que lado é esse que não quer. E muitas vezes, às vezes, o lado que não quer é o lado mais verdadeiro, sabe? É o si mesmo que não quer. Entendeu? Então existe, a gente entende isso, que as coisas que eu introjeto acaba gerando essa divisão, essa dissociação do eu, onde de um lado tem uma coisa que diz que eu tenho que fazer isso, eu tenho que querer isso, e tem outro lado que diz assim, não quer não. Aí fica essa briga interna, né? Essa luta interna que a gente chama que é a luta do dominador-dominado, entendeu? E isso faz com que a pessoa fique realmente confusa, ela tá dividida, completamente dividida, né? Por exemplo, eu estou com um cliente que ele está sofrendo horrores, porque ele disse que sempre foi na família a pessoa que aconselha todo mundo. Todo mundo procura ele para se aconselhar, para dizer o que eu devo fazer. Então, ele desempenhou o papel assim, do cara que é correto, do cara que é sábio, do cara que faz as coisas certas, que é responsável, que é um bom marido, que é um bom empresário, ele é empresário. Então, ele é o modelo, digamos assim. Uma responsabilidade, né? E ele se casou e depois de casado descobriu que não devia ter casado. No fundo, ele não está feliz, mas ele disse que tem uma voz que diz assim, rapaz, mas tu casou. Rapaz, mas a tua família vai ficar muito decepcionada. Como assim? Se tu não gostava dela, por que tu casou?
Tu não casou? Então fica casado. Aí vem o outro lado, não, mas é porque eu não tô mais... Não sei se eu gosto dela, não sei se eu quero viver o resto da vida com ela, não sei nem se eu quero ter filho com ela. Mas aí vem a voz e diz assim, rapaz, mas é assim mesmo, casamento é assim, não existe ninguém perfeito, não existe... Rapaz, ele diz assim, Carlinhos, eu não durmo direito, pensando se fica ou se sai, se fica... Aí eu digo muito assim, olha, você vê como são as coisas, né? Uma criança, quando ela não introjetou esses valores, porque você tem que ficar casado, porque você tem que gostar disso, cara, ela não tem dúvida. Você já viu uma criança com dúvida? Meu filho, você quer? Não. Quer. Ela sabe o que ela quer. Você gosta disso? Não. Não, entendeu? Mas o povo fica dizendo, não quer. Não, você quer. Você tem que querer. Cara, isso vai deixando a gente confuso demais. Então, é muito feio falar que não quer, você vai desagradar a pessoa. Não, aceite para não desagradar. Então, esse meu cliente tá tão confuso, ele não consegue simplesmente sentir e decidir. Não quero. Aí eu digo muito assim, o sentimento nunca mente. Mas a nossa razão mente, enrola a gente, sabe? A razão enrola, vem com 1000 argumentos, sabe? Engabela, a gente manipula, faz... Mas sentir é o que existe de mais verdadeiro e espontâneo na gente, é o sentimento. Por isso que o Fritz Perl dizia, perca a cabeça e sinta, né? E vamos lá, por quê? E aí tem uma coisa assim, muitas vezes, siga seu coração, né? É óbvio que as coisas têm que estar atreladas uma à outra, sabe? Eu acho que razão e emoção, razão e sentimento e tudo, como por exemplo, que eu estava dizendo, todas essas dimensões, elas têm que estar funcionando de uma forma harmônica e integrada, sabe? Uma coisa não pode ficar essa briga, mas normalmente tem uma briga do racional com o emocional, com o sentimento, né? O pensamento e o sentimento brigando, normalmente tem. Mas eu digo que como o sentimento ele é muito mais espontâneo e muito mais verdadeiro do que o pensamento, porque o pensamento eu acho que vem muito dos conceitos que a gente aprendeu valores, e tal, dos valores, o pensamento, exatamente. Eu acho que o pensamento ele deve estar, digamos assim, ele deve acompanhar o sentimento. É como se fosse assim, o sentimento seria o carro-chefe. O carro-chefe é o sentimento. E a razão, ela vai dando apoio, ela vai dando, digamos, um suporte, né? Ela vai a serviço do sentimento, digamos assim, percebe? Eu acho que é assim, né? Então, por exemplo, com esse meu cliente, eu digo muito assim, olha, você precisa se dar conta mais dos seus sentimentos. Preste atenção aos seus sentimentos, por favor, sabe? Quando você está com ela, em várias situações, porque você precisa sentir mais e pensar menos. Ele pensa tanto que ele não consegue dormir. E já faz tempo que ele está nisso. Tem horas que ele diz assim, não, eu acho que eu devo me separar. Aí depois, não devo me separar. Devo me separar, não devo se separar. Tá dentro de enlouquecer com essa história, separa. Mas muito assim, sabe? Preocupado com essa coisa, o que é que os outros vão pensar, o que é que os outros vão dizer, sabe? E se eu me arrepender? Eu digo, olha, as pessoas que pensam muito, que são muito racionais, elas têm dificuldade de tomar decisão e fazer escolha. Porque tem um medo muito grande de se arrepender, medo de se sentir culpado porque fez isso, e aí, porque fica sempre assim, e se acontecer isso? E se? É tanto se, que a pessoa fica paralisada. E aí, às vezes, a vida passa, você vê a vida passar e você não se sente bem naquele momento. E toda hora é um momento, todo momento é um momento presente e você vai colecionando momentos em que você não está se sentindo bem, nem por um lado, nem por outro. Exatamente. Então, eu acho que nessa relação... que eu chamo, essa relação de acolhimento, de empatia, de fazer a pessoa, né, se tornar ela mesma, de fazer ela entrar em contato, né,
Aí eu tava falando do processo terapêutico. A primeira camada fingida, a segunda camada fóbica, a primeira camada que a Josefina fala que é o mundo é o grande vilão, que é essa coisa de ou você... Mas eu amplio isso dizendo, ou você acha que os outros são culpados, ou você é culpada de tudo, mas não vê essa, né, essa coparticipação. Não vê. Bom, a Josefina vai falar da segunda etapa, que é o encontro com o espelho. E o Fritz Perls vai falar que é a fóbica. Ou seja, quando você olha, você toma um susto. Opa, quem é esse? Sou eu não. Aí o terapeuta, será que não é mesmo? Olha, mas você não me disse isso, assim, assim. Você não disse que sente isso, isso, isso? Então é você. Ah. Aí a pessoa fica com medo. Por quê? Porque ela tem medo de, se ela se tornar aquilo que ela é, o que vai acontecer? As pessoas vão me aceitar? Entendeu? Será que eu vou perder as amizades? Eu vou perder alguma coisa importante? Fica com medo. Porque é o novo, porque é o estranho, porque é diferente, porque é desconhecido. Eu não me conheço. E quando eu começo a descobrir que eu sou diferente do que eu pensava que era, isso dá medo, né? Então é a primeira coisa que o cliente pode ficar com medo e desistir da terapia. Porque assim, antes eu tinha certeza de tudo, agora eu não tenho mais certeza de nada. Entendeu? Bom, aí a terceira etapa, a terceira camada que o Fritz Perls fala, é a camada do impasse. Ou seja, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Ele está entre a cruz e a espada. Por quê? Porque ele sente o seguinte, não dá mais para me enganar e querer acreditar que eu sou aquilo que eu tentava ser, mas que eu não sou mesmo. Então, eu não dá mais para continuar me enganando e querendo ser, mas também eu ainda não consigo ser diferente sou, né? E ser quem eu sou. Não consigo. Não consigo. Por quê? Porque não sei como fazer, não sei. Então ele fica num impasse, né? Se ele nem consegue voltar a ser o que era e nem consegue dar um passo adiante e ser diferente. É como se ele ficasse no limbo, ele fica no vácuo, entendeu? E fica assim, agora, quem sou eu, né? Eu não sou aquilo, mas também não sei quem eu sou de fato. Como que eu vou ter que agir? Como que eu vou ter que me relacionar? Não sei, eu fico perdido. Mas ele entende que nesse impasse, nesse perdido, não existe outra saída a não ser ele se voltar para dentro. Ele vai buscar dentro dele, não adianta. Ele vai entender que tem que ir fundo, tem que ir até o fundo do poço. Porque não tem outra saída, é só essa, só tem essa. E a Josefina vai falar que é o mergulho da própria interioridade, que essa é a terceira, é a fase mais difícil. Você sabe que você viveu isso? Com certeza. É a fase e mais acho difícil. que ainda estou vivendo. É a fase mais difícil, mais sofrida. Às vezes você se deprime. Por quê? Porque você entra em contato com a sua criança ferida. Você entra em contato com tudo que ficou mal resolvido, com seus traumas, com seus monstros, com tudo. É a escancaração da verdade, assim. Tudo que você você varreu pra debaixo do tapete. Isso. Você de repente levanta o tapete pra poder limpar. E aí você vê aquela confusão realmente. Até botar tudo no lugar, até organizar, até... Criatura de Deus é a fase mais difícil, mais sofrida. A pessoa às vezes entra em desespero, entra em depressão, acha que não vai sair nunca disso, que merda, não sei porque que eu inventei de fazer essa porra dessa terapia. Tô muito pior, né? E às vezes tem gente que foge mesmo disso, não quero mais saber disso e tal, né? Então, é onde você vai se confrontar mesmo, sabe? Com seus fantasmas, com tudo. A pessoa fica muito fragilizada, a criança ferida vem à tona, você só chora, ou então você fica muito, muito, muito mal, né? Mas é necessário, não tem outro jeito. Saiba mexer na ferida mesmo. Bom, a
quarta etapa é uma etapa que o Fritz Perls chama de camada implosiva, a camada implosiva, ou seja, é como se fosse assim, sabe? Você descobriu tudo, o que você precisa fazer agora, o que você... Mas você não consegue. Por exemplo, eu preciso dizer para minha mãe isso e isso. Eu preciso dizer para o meu chefe, eu preciso me separar, eu preciso fazer alguma coisa. Mas eu sei o que eu preciso, eu sei o que eu quero, eu já me vejo de uma forma diferente. Eu ressignifiquei muita coisa, muita coisa. Eu agora olho para o mundo e olho para mim de uma forma diferente. Mas eu não consigo agir. Eu não consigo concretizar, eu não consigo pôr em prática, sabe? Entendeu? Eu tenho consciência de tudo e eu ressignifiquei muita coisa, eu vejo de uma forma diferente, mas eu continuo repetindo aquele padrão. Entendeu? É que nem eu tinha uma cliente que ela dizia assim, Carlinhos, eu sei que eu não preciso agradar todo mundo, eu sei que eu não preciso, mas eu continuo agradando. Eu tava conversando com minha irmã, inclusive, sobre isso essa semana, né? A gente tava falando exatamente disso, que uma coisa é você ter consciência de que você tá fazendo uma coisa que não é legal, que não é bacana, mas é difícil para você conseguir colocar em prática devido a anos que você passou fazendo aquilo ali. E assim, então você tem essa fase da conscientização e a fase da prática realmente leva um tempo, né? É como a gente conversou sobre um determinado assunto, aí ela falou, não, você poderia fazer assim, assim e assado. Eu falei, não, concordo com você. Aí no dia seguinte, tá lá eu repetindo de novo. Eu falei, mas a gente conversou sobre isso ontem, você disse que concordava e tal, e tá fazendo de novo. Quer dizer, a parte da prática, ela leva esse tempo mesmo. Pra gente é bem... Então, eu acho assim, eu entendo, quando o Fritz Perls fala da camada implosiva, é porque como você não consegue pôr em prática, você não consegue falar, você não consegue botar pra fora, sabe? Não consegue fazer. E aí essa energia que não é canalizada pra fora, ela fica presa, sabe? É como, em vez de você explodir, você implode pra dentro, sabe? Você fica... E a Josefina vai falar dessa camada, acho que ela fala do reencontro com o mundo, ou seja, você saiu lá de dentro do pouso, né? De uma coisa que você estava completamente voltada pra dentro e agora você sai e olha, é o reencontro com o mundo. Que aí é onde você tem uma outra visão, porque você tomou consciência de muita coisa e tal. E a última etapa, que aí o Fritz Perls vai chamar de camada explosiva, porque daí você explode mesmo. Pá! Sabe assim? Ele disse que isso tem a ver com uma história de uma catarse emocional, de raiva, de choro, de riso, É como se fosse assim, sabe? Você se libertou, pronto, você destravou. Destravou. Puf! Né? E ela vai chamar de um exercício da transformação, né? Que é essa coisa de você começar a treinar, é um exercício, eu acho muito legal isso, sabe? É um exercício da transformação que é assim, você agora tem uma outra consciência, você tem uma outra percepção de tudo. Aí você vai se treinar, sabe assim? Eu costumo sempre dizer sim, mas eu quero dizer não. Tá, então eu vou treinar aqui, eu vou experimentar. Dizer não e ficar prestando atenção de como eu me sinto, o que vai acontecer, sabe pra quê? Pra você aprender que aquilo tudo que você tinha medo realmente era só fantasia. Tinha a ver com a sua criança ferida, mas você não é mais aquela criança, sabe? Não precisa você ter esse medo. E para você confirmar na prática, né, que de fato aquilo era uma fantasia, sabe? Que não corresponde à realidade, que você pode dizer não, que não vai acontecer nada demais, que você não vai perder, mas você precisa experimentar. É a coisa de você experimentar. Porque quando você experimenta, você na prática, na experiência, você descobre
o que não é aquilo que você imaginava e que é muito melhor quando você diz não, que é muito melhor. E aí você vai é um treino, é um exercício e você vai fazendo, né? A partir exatamente de toda a consciência que você tomou, de tudo, né? Aí você vai experimentando. Você leva para o seu dia a dia, para as suas relações, tudo aquilo que você descobriu a respeito de si mesmo, a respeito do outro, tudo. Aí você vai começando a experimentar, a agir diferente, se arriscar. Porque antes o neurônio fica naquele automático, né? Naquilo que ele está acostumado, e ele não arrisca mudar. Então essa é a fase de você começar a se arriscar. E aí é onde que você vai começar a mudar de fato. Porque eu digo que o padrão de funcionamento da pessoa é a forma como ela sente, pensa e age, né? A terapia vai fazer você entrar em contato com esse sentimento, vai mudar a forma de você pensar sobre tudo isso. E quando você entra em contato com aquele sentimento de medo e você compreende tudo, a tendência é esse medo se transformar. O contato transforma. É isso que a gente acredita na gestalterapia. O contato transforma. Aquela história, né? Você não vai deixar de ser triste. Você só pode deixar de ser triste entrando em contato com a tristeza. Como é que é essa tristeza? Se permita ficar triste. Chore, 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 que ela passa. Entendeu? Agora, se você começar, eu não posso ficar triste, eu tenho que ficar alegre. E aquela tristeza fica lá, guardadinha num canto. É como você bota debaixo do tapete, né? Aí depois ela vem, percebe? Então o contato é transformador. Quando você aceita, quando você permite, quando você vivencia isso se transforma. Porque a natureza é assim. Entendeu? Então, a pessoa vai, depois de todo esse processo, aí ela vai realmente tentar pôr em prática, fazer esse exercício e se arriscar a fazer coisas que ela não fazia, né? E nesse arriscar-se é fazer coisas que são, digamos assim, que estão realmente conectados com o que ela é em si mesma, digamos assim, né? Que ela é na sua própria singularidade. Então ela vai se tornando cada vez mais ela mesma, né? E pondo isso em prática nas suas ações do dia a dia, etc. Né? Tem uma coisa que eu acho muito interessante pra gente até começar já a fechar essa... Claro, você acha que já tá na hora. É que essa última fase, né, que a gente vai começar a pôr em prática é legal quando a gente começa a buscar exemplos e se inspirar em pessoas, como eu já até comentei com você, que tem algumas coisas em você que eu me inspiro, assim, que são coisas que antes eu via como que eu não poderia fazer, e aí quando eu vejo você fazendo com a naturalidade, a gente pensa e fala assim, nossa, então, tipo, é normal isso. Então, essa fase, assim, dessa mudança de raciocínio, você se inspirar em pessoas que você admira, em pessoas que você gosta, pra você conseguir colocar em prática, é uma coisa muito bacana, assim. Acho que ajuda muito, é uma dica, assim, muito boa pra colocar em prática. É verdade, você tem razão. É isso lá, eu acho que... Então, assim, só pra fechar, né? É aquela história, ciclo... né? Se deixar, eu falo a noite inteira de gestalterapia, porque uma coisa puxa a outra, uma coisa puxa a outra, e é muita coisa, mas eu acho que, pelo menos, a gente poderia dizer como se fosse o primeiro da série, né? O primeiro vídeo da série. Sim, acho que tá bom. Então, tá bom, eu agradeço muito pelo papo de hoje. Numa próxima gravação a gente fala um pouquinho mais sobre a questão da alta na gestalterapia, que a gente não entrou ainda nesse detalhe, mas realmente é uma pergunta talvez muito complexa até, né? Porque nem todo mundo consegue... Eu acho que tem temas... Acho que tem cabelo aqui. Tem temas da gestalterapia que são muito interessantes, que a gente pode falar em outra oportunidade, que é sobre as interrupções do contato, né? Como é que se dá isso... E outras coisas mais que agora não me vem na cabeça, mas aí tem muita coisa para falar. Muitos assuntos.
Então, agradeço mais uma vez essa oportunidade e é isso. Vamos Um pensar. pouquinho mais sobre Gestalt terapia. Isso. Obrigada, eu que agradeço, foi ótimo.